de março, Dia Mundial do Direito do Consumidor. 11 de março, Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, completa 22 anos. A legislação contribuiu muito para o exercício da cidadania e instaurou uma política nacional para as relações de consumo, até então reguladas pelo Código Civil. Mas de lá para cá, quais foram as mudanças no comportamento de consumidor e comércio? Precisa muita coisa ainda para que essa relação seja uma relação perfeita? Claro que sim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Câmara Entrevista, conosco aqui no estúdio, para dar todas as dicas, o promotor de direito do consumidor de Jaú, Luiz Fernando Rossetto. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Gostaria de abrir dizendo que um decreto da presidente Dilma Rousseff, que foi editado agora, no dia 15 de março, dá uma alterada, dá uma mudada aí no Código de Defesa do Consumidor, dando mais força aos PROCONs. É claro, doutor, que isso aí ainda precisa ter a aprovação, né? Sim, do Congresso. Do Congresso, porque não se muda um código por decreto. Sim. Mas eu gostaria que o senhor abrisse essa entrevista falando para a gente quais são as mudanças básicas que esse decreto da presidente Dilma Rousseff vai causar. Sim, Tânia, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o código, embora com 22 anos, ele é atual. O assunto nunca vai ser velho. As relações de consumo, as relações humanas vão se modificando, como hoje o comércio, né, pela internet, e essa injeção de ânimo do decreto da presidente veio, na verdade, mostrar que as situações foram evoluindo e precisam, né, de instrumentos mais eficazes. Os decretos da presidente, na verdade, trouxeram um ar diferente naquilo que nós olhávamos e promete, né, com a edição de uma lei nova, né, pelo Congresso, promete ser um instrumento mais forte ainda. Quer dizer, o código já era forte, já era um instrumento muito poderoso para os comerciantes e também para os consumidores, porque regulava e muito bem as relações de consumo, mas agora ele vai ter uma disciplina melhor, né? O decreto da presidente, especialmente em relação a esse plano nacional de consumo e cidadania, O Plandec. o Plandec, né, mostra que a sociedade evoluiu e a legislação precisa acompanhar isso também. Tá certo. Agora os PROCONs vão ter mais força, é isso? Sim. Os processos não precisam mais passar pelas... Na verdade, isso ainda é novidade para todos, porque isso depende também de aprovação de lei, né? Como vai ser, nós vamos ter que aguardar a edição dessas leis para realmente nos acostumarmos com essa nova realidade. Quer dizer, a intenção é muito boa, a intenção realmente é municiar o PROCON com ferramentas mais ágeis, né, mais eficazes, porque o judiciário tem dado uma resposta à altura das necessidades dos consumidores, mas a evolução e a rapidez com que as coisas acontecem exige também do PROCON instrumentos melhores para, né, dar mais proteção aos consumidores. Foram lançadas aí medidas, né, nesse decreto da presidente Dilma, que enquadram o comércio eletrônico e bancos. Sim. São os grandes vilões da lista aí de reclamação, não? Hoje nós podemos dizer que sim, quer dizer, o comércio eletrônico especialmente, né, e também telefonia, quer dizer, são, né, os grandes vilões. Mas uma coisa importante, eu acho que é necessário chamar a atenção. A legislação nós temos, e não podemos dizer que a nossa legislação não é boa, ela é muito boa. O código realmente é um instrumento poderoso. O que nós precisamos é de ferramentas aplicabilidade e de fiscalização. E nesse aspecto de fiscalização, a participação do próprio consumidor é muito importante. Hoje há uma preocupação muito grande, não só com o comércio eletrônico, mas também na área de saúde e alimentação. Eu acho que é importante falar sobre isso também. Um dos aspectos da Promotoria do Consumidor de Jaú, desde 2001, nós estamos trabalhando nisso, é educação para o consumo, quer dizer, o consumo responsável e também cobrança, né, do setor que abastece, quer dizer, dos supermercados, das lojas em geral, para que a informação seja adequada, para que o produto seja seguro, para que as pessoas cumpram o papel
adequado, cada um no seu papel, né, de forma adequada, especialmente em relação a alimentos, validade de produtos, né, para que todos possam ter, né, mais segurança. Quer dizer, a relação consumidor e a pessoa que vende, a pessoa que Sim. compra, ela não se restringe, então, no que diz respeito ao PROCON, ao consumidor final e ao comércio. Ela tem ainda mais esse desdobramento aí, que é, vamos supor, um supermercadista. Sim. Eles também recorrem ao PROCON? Sim, sim. Muitas vezes a relação de consumo pode ter abusos, né? Não do comerciante só, mas também do próprio consumidor, né? Então eu digo que o código continua atual e o decreto da presidente vem dar uma injeção de ânimo nisso, mostrar que a cidadania precisa ser resgatada. E a cidadania precisa ser exercida pelos dois lados desse polo, né? Quer dizer, pelos dois lados dessa relação de consumo, tanto o fornecedor dos produtos ou de serviços como o próprio consumidor. Certo. Agora, existe uma reclamação, né, do consumidor que é recorrente em relação à agilidade dos PROCONs. Algumas cidades os PROCONs não funcionam, parece Sim. que só, uma pesquisa mostra que parece que só em 11%, né, dos estados brasileiros o PROCON realmente existe, ele funciona, ele está assim, azeitado, como Sim. fala na gíria. Como mudar isso, doutor? O que nós esperamos agora com a edição desse decreto, né, que automaticamente dispara, né, essa nova realidade, que o Congresso, recebendo o projeto de lei, veja a realidade do país. Quer dizer, nós precisamos instrumentalizar o PROCON, né? Muitas cidades não têm sequer um PROCON para reclamação. Dizer que o judiciário vai ser desafogado ou não vai ser mais útil na relação de consumo, eu não acredito. Eu acho que ainda muitas relações serão necessárias, né, ser discutidas na esfera judicial mesmo. Nem tudo o PROCON vai ter poder para resolver, né? Mas esse instrumento, a gente espera que seja breve, né, que o Congresso, recebendo o projeto de lei, analise o mais rápido possível, né, e que realmente nós possamos ter uma legislação mais adequada para a funcionalidade do PROCON. Quando um caso não pode ser resolvido pelo PROCON e vai para... Sim, automaticamente teria que ir para a esfera judicial. Esfera judicial. Né? Quais são os casos mais comuns, assim, que o senhor tem aqui em Jaú, por exemplo? Jaú, hoje, um tema atual, nós temos dois problemas, né? Um que ganhou corpo nacional, que é o caso de contaminação de um produto alimentar, que é o ADES, né? Que foi inclusive retirado agora das prateleiras, né? Está sendo retirado. Houve suspensão, inclusive, de fabricação, né? E o outro do comércio eletrônico também, de uma empresa que estava vendendo produtos pela internet muito baratos. A discrepância entre o valor comum de mercado e o que ela estava praticando era uma coisa gritante. E isso chama a atenção para a responsabilidade do próprio consumidor, que às vezes vê uma vantagem, mas não pensa, não raciocina, que pode ser, né, uma fraude, ou pode ser um comércio ilegal ou coisa do tipo. Esse problema que aconteceu em Jaú, especialmente em Jaú, ganhou corpo até na mídia também há poucos dias. Houve uma apreensão muito grande, né, da Polícia Federal, instauração de inquérito civil, instauração de inquérito policial, e nós observamos o seguinte: muitos consumidores caíram nessa... Né? Às vezes o consumidor também cai porque vai atrás de uma vantagem. Foi atrás de uma vantagem que aparentemente era, né, indevida, porque o valor praticado era irrisório, né? Produtos eletrônicos com valor assim, 1/3 do preço normal praticado no mercado. Então, é um risco, e a importância hoje do decreto da presidente Dilma é nesse sentido mesmo, de também promover a educação do consumidor. O consumidor tem um papel extremamente importante nisso tudo. As relações de consumo passam por essa educação. Quando o consumidor estiver mais adaptado a essa realidade, eu acredito que nós teremos menos problemas. Até o PROCON não precisará ser tão utilizado, ou mesmo o Poder Judiciário, né? As relações de consumo serão mais tranquilas, é o que se espera, né? Que elas sejam mais tranquilas. É verdade, conhecendo as leis, né, fica mais fácil. Essa questão dessa apreensão aí da Polícia Federal, desses eletrônicos, a ponta do iceberg foi uma reclamação por meio de PROCON? Sim, foi uma reclamação de um consumidor que não recebeu o produto, né? Fez a compra, efetuou o pagamento e não recebia, houve um atraso muito grande e não recebia o produto. Eu
ouso dizer que a legislação, né, embora com essa promessa de alteração e de instrumentos novos, eu ouso dizer que se o consumidor não estiver preparado para isso, né, nós podemos cair no mesmo problema de hoje. Nós temos um instrumento forte, nós temos, né, um código muito bom, mas os problemas vão continuar acontecendo. Quer dizer, não é a legislação que vai acabar com o problema em si do comércio fraudulento, ou das fraudes em geral, ou dos vícios de produto. É a educação tanto do consumidor quanto do fornecedor de produtos e serviços. Então vamos começar aqui a ajudar o consumidor e o fornecedor a terem um pouco mais de educação nessa relação. Quais são os casos em que o consumidor que se sente lesado, seja ele um consumidor final ou até mesmo um supermercadista, sim, quais são os casos em que ele deve recorrer ao PROCON? Vamos fazer uma... Sim, normalmente, quando a relação de consumo ela tem algum vício, né, o vício do produto, o consumidor não está satisfeito, não recebeu o produto adequadamente, ou chega em casa com o produto e nota que ele tem alguma característica que não era aquela da propaganda, ele deve, primeiramente, né, tendo de posse a nota fiscal da compra, reclamar com o próprio fornecedor. Se não for solucionado... Vai uma dica, sim, nota fiscal. Sim, a nota fiscal é extremamente importante. Já vai a primeira dica aí, ó. Reclamando com o fornecedor do produto, se não houver a negociação imediata, não houver a substituição, automaticamente aí sim ele deve registrar uma reclamação no PROCON ou na promotoria do consumidor, ou se preferir também pode de imediato, dependendo da gravidade da situação, né, dependendo da relação que foi estabelecida ou do conflito estabelecido, já pode imediatamente consultar um advogado e entrar com a medida através do juizado especial, né, de pequenas causas que também está apto a resolver essas questões de forma rápida. Qual é o prazo que o consumidor tem para fazer uma troca? Por exemplo, já aconteceu comigo de comprar um eletrodoméstico e aí não houve a troca e a loja me encaminhou para assistência técnica autorizada. Comum. Até isso nos remete de volta então, ao decreto da Presidente. Sim. Até me lembro na época que eu disse à pessoa que me atendeu, eu falei, ótimo, eu vou abrir uma loja, vou começar a vender só coisa estragada, porque... né? Não resolve de imediato. Não resolve de imediato. Sim, isso nos remete de volta ao decreto, porque há uma previsão de se estabelecer, através de um estudo agora interministerial, de alguns produtos, né, de uma lista de produtos... São 30, parece, então, né? Que teriam essa troca imediata, né? Tendo a nota fiscal, logicamente, apresentando o problema, esse produto teria que ser trocado de forma imediata. Então, essa legislação nova, ela é esperada com uma certa ansiedade, porque é uma grande angústia de todos os consumidores que compram algum produto, na loja, olharam, observaram, pegaram o produto. Dá vontade de testar na hora, mas não é em todo lugar que você consegue. Às vezes até testaram, né? Mas chega em casa, na utilização normal, de repente se deparam com um defeito qualquer. E voltam imediatamente para a loja e não conseguem, né, essa substituição imediata e acabam indo para assistência técnica e tem todo o dissabor de demorar vários dias para conseguir ter o produto novo ou recuperado. Normalmente, Tânia, o prazo seria de 30 dias para aquela negociação feita na própria loja. Nas leis de hoje. Nas leis de hoje. E 7 dias para aquela compra feita pela internet, a compra feita por catálogo na porta de casa, né? Aquela compra feita sem ter o produto para testar na mão. Quando chega esse produto, ele tem o direito de arrependimento. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê isso, que ele tem 7 dias, né, para se arrepender daquela compra. Mesmo que o arrependimento tenha um motivo fútil. Sim, mesmo que até não seja um defeito, né, mas não seja exatamente aquilo que ele queria em relação ao produto, ele tem o direito de arrependimento. Esse decreto da Presidente dá uma luz, né, no fundo desse túnel, em relação a esses produtos que vão ter substituição imediata, né? Não sabemos ainda, porque essa lista ainda não foi divulgada, mas acreditamos que os eletrônicos estão nessa lista, né? Os eletroeletrônicos, porque os celulares, vamos falar dos celulares, hoje uma grande reclamação de todos os consumidores é exatamente isso. Você compra o celular, ele está em ordem na loja, você coloca o chip e de repente não funciona e tem problemas de ligação, de recepção de mensagem. E é um bem de consumo
que hoje, do menor trabalhador, entre aspas, menor, né? Mas do trabalhador mais simples, da atividade mais simples, até o presidente da República, todos estão usando, todos mais de necessitam mais de um. É uma ferramenta extremamente importante na vida diária, né? Então, nós entendemos que os celulares, com certeza, acho que vão fazer parte dessa lista. A gente espera também que os carros estejam nessa lista, porque apesar de carro ser uma coisa que não é todo mundo que pode, né, ter, eu não conheço nenhuma, nem duas, nem 10, muitas pessoas que ficaram anos com problema no carro e as concessionárias não trocam o veículo. Sim. O carro também deve entrar nessa lista, o senhor acha ou não? Não posso dizer pela lista, mas eu acredito que no setor, né, automotivo também muita coisa precisa ser mudada. Eu particularmente tive um problema com um veículo comprado novo, que ao pisar no freio, numa determinada situação, falhou o freio. Às vezes, fiquei sem freio literalmente e descobri depois na assistência, na concessionária, que era uma peça blindada que havia uma borrachinha dentro e aquilo não tinha como saber o defeito, quer dizer, um risco muito grande. Então, a qualidade das peças hoje na indústria automotiva também é uma preocupação muito grande, né? Para que você não esteja sujeito a uma situação dessa. Aí está mexendo com a vida, né? Eu também tive um caso desse, eu comprei um carro e uns 3 meses depois, ou seja, se esse prazo for 30 dias, eu já dancei, né, doutor? Sim. O carro novo. Então, um vício oculto, né? Muitas vezes o vício vai aparecer depois desse tempo. Então, na verdade, o Código de Defesa... O vidro do carro caiu. Sim, o Código de Defesa do Consumidor vai proteger necessariamente relações que passem desse período, sim. Não necessariamente o vício vai aparecer naqueles 30 dias, ele pode aparecer depois, né? E se é um vício oculto, o prazo começa a ser contado, na verdade, a partir do conhecimento, a partir do momento que aquele vício aparece, né? Então, e aí o vidro lateral foi para dentro da porta. Aí eu descobri que uma amiga minha que tinha comprado o carro da mesma marca, que obviamente eu não vou citar, o vidro da... Aí depois teve o recall. Aí a Inês já era morta, né? Sim. E eu fiquei com esse carro até... Tive que consertar, tive que tirar dinheiro do meu bolso, realmente um desconforto muito grande, né? Por isso a necessidade que nós estávamos falando da educação dos dois lados, né? Porque a chamada da empresa, quando faz o recall, normalmente ela vem depois desse produto já estar no consumo, né? De muitos já ter adquirido, como é o caso do ADES, né? E às vezes até um problema de saúde já atingiu alguém, já feriu alguém, né? Então a necessidade de se ter mais responsabilidade na produção, né? E na prestação dos serviços em geral, né? Os serviços em gerais, para que o consumidor não esteja exposto a esses riscos, né? Um dos princípios que rege a relação de consumo é exatamente a segurança do consumidor, né? Talvez se o consumidor for mais bem informado a respeito dos seus direitos e começar a apertar mais, exatamente. Quem produz vai começar... Usando o novo PROCON. O novo PROCON, com certeza. Quem produz, quem fabrica, quem vende também vai... Opa, vamos com calma aqui, porque senão eu vou acabar tendo prejuízo, né? Sim. No caso do ADES, como é que foi? O que aconteceu exatamente? Pessoas tiveram... houve, pelo que foi noticiado, pelo que eu também colhi de informações, até porque também sou um consumidor desse produto, né, minha família. A lavagem é de soja. O suco de soja. É o suco de soja, para quem não sabe. A lavagem de um determinado equipamento não foi bem feita e tinha resíduos dessa lavagem com produtos tóxicos que acabaram, né, atingindo quem fez a utilização do produto, acabou provocando alguma queimadura interna, uma coisa assim. Houve a suspensão pela Anvisa, a suspensão da produção, e agora o recall, quer dizer, quem tem algum frasco desse lote tal deve procurar, né, a própria Unilever fazer devolução. Quem tem a nota fiscal vai até o supermercado, comprou e faz a substituição. Mas esse é o problema, já aconteceu, né? Alguém já se feriu com isso. Ninguém quer que isso aconteça, nem empresa e nem consumidor. Então, a importância da educação dos dois lados, a responsabilidade de todos na cadeia produtiva e na cadeia de consumo, para que essas situações sejam sempre mais claras, sejam mais tranquilas, né? Honestas no ponto de vista da relação de consumo mesmo e de confiança, que eu quero comprar um produto com certeza de que não vai me fazer mal, né? Inclusive, é a obrigação do comerciante ter um código de defesa do consumidor no seu ponto comercial, né? Sim. Ele tem que ter um código, porque se houver alguma dúvida,
você tem o direito à consulta. Sim. Agora, tem algumas coisinhas, por exemplo, que me irritam profundamente, né? Por exemplo, chegar numa loja e tem o mesmo produto com 2 preços. Até onde eu sei, o descuido Sim. do comerciante, Sim. no caso, faz com que ele me venda o produto pelo valor menor. Sim, é obrigatório. É real isso? É obrigatório, sim. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor exige que a informação adequada seja prestada, né, sobre qualquer produto exposto. A etiqueta, especialmente, né, nas lojas, ela é a garantia do comprador. Quer dizer, o consumidor observou um produto, gostou do produto, achou interessante o preço, o direito dele está baseado naquela realidade. Se existe outro produto similar, idêntico, às vezes o mesmo lote, mas com preço diferente, essa falha é contra o próprio, né, fornecedor. Então, o consumidor tem o direito àquele preço que estava estampado. Ah, mas não trocamos etiqueta, foi falha. Problema seu. Problema dele, né, tem que ser mais diligente. Em relação a essa questão das etiquetas, é muito importante nós dizermos o seguinte: a previsão, inclusive, de pena, né, no aspecto criminal mesmo, e que muitas vezes os próprios comerciantes ficam melindrados com essa situação, porque dizem, poxa, mas eu esqueci de trocar a etiqueta e vou ser punido criminalmente. É um direito do consumidor, né, que essa informação seja prestada de forma adequada. A seriedade está exatamente aí. Nós não podemos brincar com o direito do consumidor. Ele pode e deve exigir isso. E o fornecedor do serviço, o produtor, né, o comerciante, tem a obrigação também de ser diligente e informar adequadamente. Todos os produtos, né, desde combustíveis, as roupas nas vitrines, os produtos especialmente alimentares nos supermercados. Em relação a isso, especialmente validade, e aí o consumidor precisa ficar muito atento, porque o giro de mercadorias no supermercado é muito grande. Nem sempre há má fé, né? Mas essa relação precisa ser adequada. Se não há má fé, mas há um descuido, o consumidor também precisa estar atento na hora de comprar as coisas, ser mais diligente ele próprio, para não levar produto estragado para casa ou impróprio para o consumo, né? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor reza bem isso, que é impróprio para o consumo aquele produto que está fora da validade, quer dizer, aquele que já venceu, né? Agora, doutor, por exemplo, se eu estou numa loja e acontece isso, né, de ter o mesmo produto com preços diferentes, obviamente que eu vou levar pelo preço menor, sim, porque o código me protege. Obviamente que se o comerciante... Não, tudo bem, acabou, sim, o problema acabou. Num caso específico como esse, ou até, por exemplo, num caso de você comprar, vir na prateleira um produto com prazo de, sim, validade, como o consumidor deve agir? Porque o comerciante pode virar para mim e falar assim, então tá bom, então você não leva o produto, pode, tchau, vai embora, você não leva. Não. Como é que eu consigo produzir a prova disso? Sim, a partir do momento que o consumidor colocou a mão no produto, né, e tem dinheiro para pagar por aquele produto, né, o produto já está reservado para ele. Não pode haver essa recusa, não vou te vender esse produto, né? Especialmente em supermercados. Mas chama, né, a polícia? Chama a polícia. Se for o caso, né? Chama a polícia. A gente espera que não chegue a tanto. Eu acho que tem que haver bom senso de ambos os lados, né? O principal que nós falamos é a honestidade na relação de consumo, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, mas é o que a gente espera, inclusive com essa injeção de ânimo do decreto. Por que a presidente está, né, nesse aniversário do Código, nesse Dia Internacional do Consumidor, dando essa injeção de ânimo, né, no setor? Porque ainda precisa melhorar muito. Quer dizer, embora as ferramentas sejam próprias, sejam interessantes, mas ainda precisa melhorar muito essa educação, né? É lógico que se uma determinada situação, o consumidor percebe que houve uma fragilidade do próprio fornecedor do serviço, tem que haver bom senso do lado de cá também, e não só querer levar vantagem, né? Entende? Agora, o outro lado, quer dizer, tem que ser mais responsável, que é o que nós verificamos hoje em dia, que muitas vezes os fornecedores de serviço e de produtos não são responsáveis. Quer dizer, eles colocam, se vender, vendeu, se não vender, não vendeu, e vão, né, agindo de forma irresponsável. Graças a Deus é a minoria, né? Hoje eu acho que a realidade do país mudou muito nesse aspecto, as relações mudaram muito,
A internet contribuiu demais em relação a isso também, pela velocidade das informações. Então, nós observamos, no caso daquela empresa que estava fornecendo produtos com preços muito aquém da realidade, os consumidores já se organizaram, já fizeram página no Facebook, já fizeram... essa velocidade é incrível. Essa velocidade é incrível. Já fizeram uma verdadeira muralha. Falaram, não compre tal empresa. Já tiraram do site, quer dizer, a coisa foi rápida. Alguns anos atrás, nós teríamos aí que caminhar uns bons meses até uma solução. Hoje, a própria velocidade da informação pela internet facilita a utilização, né, do direito consumidor. Uma dica é você pegar o Código do Consumidor, aquele editadinho, e entrar assim na loja. Oi, tudo bem? Eu vou fazer isso toda vez que eu entrar numa loja. Isso é outra coisa que me irrita profundamente. Sim. E a pessoa disser assim, você vai pagar com cheque, dinheiro ou cartão? Se você for pagar com cheque, se a loja aceitar cheque, que essa é outra coisa também, sim, né? Uhum. Se a loja aceitar cheque, ou se você for pagar em dinheiro, eles te dão 10% de desconto, por exemplo. Se você for pagar com cartão, eu não posso porque tem o custo do cartão. Isso também está errado. Essa é uma briga velha também. Eu, como consumidor, também reclamo muito disso. Mas, como eu disse, a relação precisa ser honesta dos dois lados. A gente não pode esquecer que existe por parte das operadoras de cartão essa prática de cobrar do próprio fornecedor de produtos e serviços uma porcentagem, né, sobre essa operação. Então, a reclamação do outro lado é exatamente essa. Se eu faço a transação com o cartão, eu tenho que pagar 5% nessa operação. Isso, né? É uma comodidade que ele oferece. Também acho que não é correto, porque do lado de cá, o próprio consumidor paga normalmente anuidade também, né, no cartão. Ou, se o cartão é gratuito, ele não paga anuidade porque tem outro pacote de serviço. E paga, né? alguma coisa ele paga. Alguma coisa, sim. Por isso também o decreto da presidente na área dos bancos, né, exigindo agora estudos a respeito disso e que os bancos forneçam, né, pacotes mais claros, né, com tarifas específicas, bem claras, para que não haja dúvida, né, na relação também com os bancos e com as operadoras de cartão. Mas nesse caso, por exemplo, eu posso chamar um PROCON, entrar nesse caso aí? Olha, eu não vou te dar o desconto porque você está usando cartão. É um direito, eu entendo como um direito do próprio fornecedor de serviço, ele fazer a opção da forma de pagamento, né, que ele vai utilizar, como a gente estava falando do cheque. É um problema muito sério o cheque no país, quando nós temos tantos calotes, né? Aquele que presta o serviço, aquele que oferece o produto, ele também precisa ter a garantia do pagamento, sob pena do próprio negócio ser inviável e acabar falindo, né? Então, muitas empresas, muitos comerciantes que não trabalham com cheque, trabalham só com cartões, por exemplo, no caso de alguns postos de gasolina, fazem isso até por causa da segurança, risco de assaltos e tudo mais. E nessa relação, o mais importante não é nem a forma de pagamento, mas estar claro para o consumidor qual é a forma de pagamento para aquela loja. Placas, então ele tem que informar. Se aquela loja não colocou uma placa sinalizando, olha, não aceitamos cheque, né, aquela loja vai ser obrigada a aceitar o cheque. Aí pode chamar a polícia, PROCON, tudo, né? Mas se estava lá, claro, olha, só vendo por cartão, por questão de segurança, ou, né, o meu sistema é esse, como no caso da venda pela internet. A gente não paga com cheque na internet, você vai usar um boleto, vai usar uma transação eletrônica, um cartão de crédito, né, um depósito eletrônico. Então, essa opção do comerciante, ela pode ser feita, mas desde que informe o consumidor antes de estabelecer a relação. Tem que estar claro. Antes de efetuar a compra. Para que não seja vexatório também. Chega na hora de pagar, não aceito. Já aconteceu isso comigo. Onde está escrito isso? Já aconteceu isso comigo. Às vezes está escrito uma plaquinha muito pequenininha lá para ninguém ver. Então vou lavar prato porque não vai ter jeito, sim, né, doutor? Quais são as dicas que o senhor dá para o consumidor, por exemplo, para compras na internet, para verificar se aquele site é sério, aquele site de compra é sério? Existem algumas dicas que o senhor possa nos dar? Sim, a principal, né? Toda transação pela internet, uma das questões que deve preocupar o usuário de internet é se ele está acessando um site seguro ou não. Então, ter sempre, né, um bom programa antivírus que, de preferência, sejam aqueles que alertam para sites fraudulentos. Ter sempre o sistema, né, operacional atualizado, porque hoje
as empresas que trabalham com sistemas em geral também procuram fazer isso, quer dizer, nas atualizações sempre colocam de forma embutida nos programas ferramentas que mostram, olha, esse site é um site fraudulento. A partir daí, a própria pesquisa vai estabelecer uma relação qualquer de consumo através da internet. Observou uma proposta como essa, por exemplo, que era um phishing, né? Quer dizer, aquilo foi um peixe jogado mesmo para ser pescado, todo mundo caiu, muita gente foi atrás do valor que era muito baixo e não teve a cautela, né, de olhar se o site era fraudulento ou não, de consultar, né, as páginas do PROCON, especialmente em São Paulo, tem muito essa facilidade de você entrar no site e verificar a lista, né, de empresas que já estão, a lista negra, né, de empresas que já tiveram problemas, consultar os fóruns, porque os consumidores costumam fazer isso, quando tem algum problema, vão para esses fóruns de debate, olha, comprei naquela empresa, deu problema, não entregou o produto, atrasou o produto. Então, é uma série de cautelas que são necessárias antes de passar o cartão de crédito. Tá certo. Essa lista, normalmente, o jauense também pode, né, acessar, essa lista está na internet. Sim, qualquer pessoa pode acessar. Normalmente, nós encontramos sites que colocam informações a respeito dessas transações, né, exatamente de reclamações de consumidores que já foram prejudicados. Então, é importante fazer essa pesquisa prévia. Localizou um produto, localizou um site, tente saber se ele realmente é um site seguro, se ele não é fraudulento, se alguém já não teve algum problema ali. A partir daí, agora sim com o novo decreto, né, da presidente, até com essa nova legislação que se espera, essa relação vai precisar ser mais clara. Inclusive, eu estava observando o decreto, a necessidade do site, né, do sítio, ter a informação do CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefones, que muitos sites não tem nada disso. Não. Não. Você fica completamente indefeso. Você só tem o produto, a informação de como pagar e mais nada. Então, cuidado com esses sites que prometem muito, né? E não tem todas as informações de segurança para que você possa fazer uma boa compra. Eu fiz uma compra uma vez, eu estou dando os exemplos aqui. Inclusive, o Carlinhos está aqui no estúdio comigo. Se você tiver alguma pergunta, alguma história, você também pode passar aqui que a gente... Né? Todo mundo tem uma história dessa, né? Todo mundo tem uma história de consumo que não deu certo. Eu comprei pela televisão, aquelas que vendem produtos pela televisão, venda no varejo. Uhum. E o produto não chegava, e não chegava, e não chegava. Passaram-se 20, 30 dias e nada do produto. Eu tinha pago à vista. Já imprimi o boleto e paguei. Aí eu fui até o PROCON. Na ocasião, até o PROCON de Santa Cruz do Rio Pardo, porque eu trabalhava lá na prefeitura. Uhum. E a moça do PROCON, muito atenciosa, ela deu uma telefonada, 2 dias o produto chegou. E o PROCON tem uma linha vermelha, direta? Esse poder todo é uma linha direta? Nós esperamos que ele passe a ter mais poder ainda, né, com a nova legislação. Na verdade, nós olhamos por outro ângulo isso. Uma empresa séria, né, uma empresa que quer permanecer no mercado, né, ela não quer ter o seu nome sujo. Ela precisa fazer de tudo, né, porque a concorrência é muito grande hoje. Ela precisa fazer de tudo para ser agradável, para prestar um bom, né, atendimento, um bom serviço. E isso é que vai dando suporte para que outros consumidores, né, sejam seus clientes. Então é lógico que quando um PROCON telefona, né, é porque a coisa já ganhou um corpo maior, então é necessário correr e resolver logo. Sua batata está assando. Uma empresa séria, sua batata está assando. A empresa séria, logicamente, vai correr atrás do prejuízo e vai tentar solucionar mais rápido, né? A empresa que não é séria vai dar todo esse problema, boletim de ocorrência, inquérito policial, etc. Por isso a necessidade de um certo cuidado, né, com todo consumidor quando faz a sua aquisição. Infelizmente, eu não sei como vai ficar a legislação nova, mas um dos pontos que eu acho extremamente importante é exigir também dos meios de divulgação, né, que tenham mais cautela em relação a essa relação que estabelecem com esse fornecedor, esse comerciante. Porque no caso dessa empresa que nós falamos de Jaú, que teve apreensão até pela Polícia Federal, a página dele estava num site muito importante que tem abrangência nacional, né? A propaganda dele foi feita em vários veículos, né,
tanto na televisão quanto impressos. Quer dizer, então, nós observamos assim, é muito fácil hoje uma empresa fraudulenta se inserir nesse mercado, né? Se lançar, fazer uma propaganda fraudulenta e obter essa vantagem. Porque não há uma segurança, né, anterior nessa relação de propaganda. Então, eu acho que é muito importante que essa nova legislação também observe esse aspecto. Mas neste que caso, por exija exemplo, mais seriedade, compromissos, né, na hora de estabelecer uma propaganda, para que o consumidor não fique exposto à propaganda. Porque muitas dessas pessoas que estão reclamando a respeito da compra eletrônica falaram exatamente isso, mas eu confiei no site. Quer dizer, eu estou numa página oficial de um site, né, que já está no mercado há muitos anos. É o meu provedor de internet, muitas vezes, é o próprio provedor de internet, e a propaganda está lá. Mas nesse então, caso o site não é penalizado. Eu acredito até que, no momento, ninguém reclamou a respeito disso. Mas eu acredito na responsabilidade também do site. Então, né? da TV e do jornal também que divulgaram a propaganda. Sobra para todo mundo. É possível acionar o Código do Consumidor na responsabilidade solidária, num caso desse. Porque esse comércio eletrônico só se estabeleceu através dessa relação mesmo. Né? Através do próprio provedor. O provedor foi aquele que apresentou o site fraudulento. O provedor da internet colocou aquela página, né, à disposição dos seus clientes. E através dessa relação de confiança com o provedor da internet é que se estabeleceu a relação fraudulenta com aquela empresa. Né? Responsabilidade solidária. Eu acredito Todos têm que tomar muito cuidado. Sim, eu acredito que seria importante ter mais responsabilidade também, né, nesse aspecto da própria divulgação, porque é uma brecha, literalmente, para os fraudulentos. Certo. Bom, algumas coisas que são apontadas aí nesse decreto da presidente Dilma é troca de produtos, criação de uma Câmara Interministerial, né, cuja primeira medida será elaborar uma lista dos produtos essenciais, são 30 produtos previstos aqui no decreto da presidente. Os PROCONs terão maior autonomia, né? Acordos nos órgãos passam a ser considerados título executivo judicial, o que dá ao órgão o poder de execução judicial. Vai ter que mexer nos PROCONs aí, no Brasil inteiro, hein, doutor? Mexer na legislação toda, né? Comércio eletrônico pela internet fica regulamentado com sites de vendas, sendo obrigados a terem canal com os clientes e divulgar informações claras sobre os produtos. E telefonia, consulta pública para mudanças nas regras para o atendimento, cobranças e serviços de telefonia. Bancos eu acho assim, que a gente tem que... O Banco Central tem que entrar nessa jogada aí, porque é muito sério, né? O que banco faz com a gente hoje é uma coisa muito séria. Né? São várias coisinhas, né? São cobranças... Eu, por exemplo... Eu tenho um parente meu que é gerente de banco. Um dia eu sentei com o extrato, falei, agora vem cá, você vai me dar uma aula. Me explica. De como é que se lê este extrato aqui. Porque o que vem de informação, o que vem de taxinha, isso também cabe ao PROCON regulamentar. Essa nova legislação, ela tem a previsão exatamente disso, dos pacotes, né, para os bancos. Que nós esperamos que seja realmente uma coisa bem clara, bem objetiva. Porque no dia a dia nós observamos uma coisa muito importante. As pessoas não reclamam no PROCON e nem na Promotoria do Consumidor e nem acionam o próprio judiciário porque às vezes o valor é muito pequeno, né? Às vezes uma ligação telefônica que apareceu lá, um valor muito pequeno. Às vezes é uma tarifa que ele não entende bem o porquê daquela tarifa, mas também o valor é pequeno. Então, até pela dificuldade, né, do dia a dia, a pressa de hoje, né, a vida passa muito rápido, as pessoas não procurarem esse direito, né, pela dificuldade mesmo de tempo próprio, né, não pela falta de instrumentos, os instrumentos estão aí. Então, a necessidade dessa relação com os bancos, né, ser mais clara e mais objetiva, né, para que esse consumidor dos serviços bancários saiba, estou pagando X, ponto final. Não quero aquele pacote completo, cheio de tarifas, quero esse pacote simples. Eu não quero ter essa dor de cabeça de olhar meu extrato e não saber o que é. Eu sei que estou pagando X e só. Né? Em relação à telefonia, a mesma coisa, né? Porque muitas vezes você pega um extrato da sua conta telefônica e não consegue entender também aquilo lá. Mas eu acredito que essa injeção de ânimo, né, da presidente Dilma
na área do consumo em geral, quer dizer, vem resgatar uma coisa muito importante, a cidadania, né? Porque é um plano nacional de consumo e cidadania. A parte mais importante, eu acho que dessa história toda, interessante, né, está palavra. na cidadania, né? Na educação para essa cidadania, em estabelecer relações tranquilas, né, entre consumidor e fornecedores de produtos, de bens, e não uma praça de guerra, né? O código, a legislação, na verdade, o poder judiciário, quer dizer, os conflitos, são para a última instância, né? O dia a dia tem que ser mais tranquilo nas relações de consumo. Paz. Doutor, dando mais dicas aqui para o nosso telespectador, a gente ficaria aqui até o final do ano conversando, porque tem assunto que não acaba mais. Mas seja qual for a relação de consumo, física, pela internet, TV, seja qual for a relação de consumo, qual o conselho que o senhor dá nessa questão da documentação? Como é que o consumidor tem que se documentar para caso haja qualquer problema ele poder recorrer? Sim, o principal instrumento sempre foi e vai continuar sendo a nota fiscal, né? Mas no caso da relação do consumo eletrônico pela internet, nem sempre a nota fiscal chega, né? Às vezes ela nem chega. Muitos fornecedores, aí eu acho necessário também uma cobrança nos correios. Espero que essa legislação nova mexa nisso também, mas muitas vezes é estabelecida aquela relação pela internet, você acessa um site, tem lá o produto, não imprimiu a página, né, no dia seguinte não tem mais o produto lá, não tem a página, não tem o preço. Então, a primeira coisa, achou o produto na internet, acha que o site é seguro, fez uma constatação prévia dessa segurança no site, imprime a página e guarda. Né? Olha que dica boa. Passou o cartão, apareceu lá toda a transação na telinha do computador, imprime aquela página também da transação, cartão utilizado, data e tudo mais. Se o produto chegar no prazo, tranquilo, com nota fiscal, tudo certinho, ótimo. Se não, você já tem um mínimo de garantia que foi aquele acesso um ponto de partida. Foi aquele acesso estabelecido, né, e aquela transação realizada e depois, né, se não chegar, se não acontecer a finalização, aí sim, estabelecer uma outra relação que é de conflito. Aí sim, procurar PROCON, né, Ministério Público, Poder Judiciário. Agora, nesse aspecto também é importante nós ressaltarmos o seguinte. A nota fiscal dos produtos em relação aos sites fraudulentos. Há uma necessidade da legislação ser aprimorada em relação aos correios. Porque quando o produto, né, é posto por esse comerciante numa determinada cidade do país e ele é transportado, o correio precisa verificar a nota fiscal lá também. Esse produto precisa ser acompanhado da nota fiscal, né? Há um comércio que acontece com a conivência, né, dos correios de produtos que são de descaminho, são produtos de contrabando, produtos que às vezes vêm de fonte pior ainda, né, de furtos e roubos, e esse comércio ele corre livremente pelos correios, porque muitas vezes o consumidor compra, né, acreditando no site, acreditando na negociação, e quando chega o produto, cadê a nota fiscal? E tchau, não consegue uma nota fiscal, não consegue mais. Às vezes até não consegue mais achar o site, quantas empresas, né, somem do dia para a noite e são criadas novas empresas fraudulentas. Então, a necessidade da instrumentalização também de outros setores nessa nova legislação, acredito até que isso pode ser inserido, né, para que se exija realmente, na hora de transportar qualquer mercadoria, a presença da nota fiscal, que é a garantia final dessa transação eletrônica, né, porque a nota geralmente chega com o produto. Né? Então, que essa transação seja tranquila do começo ao fim. Né? O mínimo, né? Porque abrir o pacote, o correio não pode. Também não. Então, pelo menos isso. PROCON versus Justiça, pequenas causas. Quando eu vou ao PROCON e quando eu vou... Qual que é o limite? Na verdade, é o que eu falei, o judiciário deve ser a última instância, né? Quando o conflito não teve solução. Não tem a ver com valores? Não necessariamente. O que acontece, como eu disse, primeiro procure o gerente da loja, né? Estabeleça um diálogo, primeiro procure solucionar sem uma briga, né? Sem um conflito, sem ir à delegacia registrar boletim de ocorrência. Se houver realmente a resistência em relação à solução do problema, aí sim, procure o PROCON no primeiro momento, né?
que vai fazer a parte administrativa nesse primeiro momento. Vai estabelecer um contato, vai poder fazer uma negociação, chamar as partes, né? Até aí ninguém está brigando, estão tentando solucionar, né? Resolvido ali, ótimo. Não resolvido ali, aí sim, né, procurar um bom advogado, procurar, né, o juizado especial de pequenas causas, se for necessário, até para poder ter documentação, registrar um boletim de ocorrência, né? No caso do comércio eletrônico, eu sei que essa empresa que nós falamos sobre a apreensão da Receita Federal, chegou ao meu conhecimento, eu não vi o documento, mas chegou ao meu conhecimento que a empresa estaria mandando e-mails para os consumidores dizendo, olha, passamos por um problema, está cancelada a negociação e não estabelece como vai ressarcir, né, aquele consumidor. Nesse caso, imprima essa mensagem e registre um boletim de ocorrência. Porque o normal seria a empresa, numa situação qualquer, falar, olha, se não vai haver possibilidade de entregar o produto, e se nós já fizemos a transação, e você inclusive já pagou, no seu caso, né, do boleto que você imprimiu e pagou imediatamente, não vai ressarcir? Quer dizer, o primeiro passo é o ressarcimento. Claro. Né? E não, olha, aguarde a solução da Receita Federal para ver se eu vou te entregar o produto daqui a um ano. Não, ele tem o direito, né, à entrega do produto. Se o produto não vai ser entregue, ele tem o direito ao ressarcimento que ele pagou, né? Então, documentação é o mais importante. Imprime o e-mail, registra um boletim de ocorrência e, a partir daí, necessariamente a briga vai ter que ser judicial. Deixar na mão dos competentes, né? Existe algum custo quando vai no Pequenas Causas? Não, no Pequenas Causas para essas questões, não. O PROCON não sei como vai funcionar com essa mudança de legislação, porque nós não temos, né, alteração ainda do Código, né, do Consumidor, artigo 18, né? Mas o mais importante, eu volto a falar, a questão deixar o Poder Judiciário, na verdade, para a última instância. Eu acho que o importante ainda é o resgate da cidadania, estabelecer relações mais honestas, né, nessa seara, para que na hora de uma negociação também seja mais fácil, né? Se houver honestidade dos dois lados, né, ninguém querendo levar vantagem devida, normalmente as relações vão ser resolvidas antes de chegar no Poder Judiciário. Daí a importância de você, consumidor, conhecer, né, o código, saber, por exemplo, que você pode fazer portabilidade de financiamento de banco para o outro, planos de saúde tem portabilidade, se você não está contente com o seu plano de saúde, existe a portabilidade, como é, né, no caso do celular hoje. Mas o plano de saúde, por exemplo, tem regras, você só pode fazer a mudança, migrar de um plano para o outro, por exemplo, na data de aniversário. A empresa de saúde que estaria recebendo você, no caso, tem que dar uma olhadinha, ver se ela quer ou se ela não quer. Existe uma série de regras. Então, para não ficar brigando à toa, tem que conhecer as regras, né, doutor? Eu acho que o importante é não só conhecer as regras, né? O consumidor precisa necessariamente conhecer as regras e precisa também saber a regra daquela transação específica, né? Se informar bem, né, antes de estabelecer uma relação qualquer. Para não dar vexame. Para não dar vexame. Agora, voltando para o decreto da Presidente, eu acho que esse instrumento precisa também reforçar o aspecto da fiscalização. Porque não adianta você ter um PROCON com uma única pessoa trabalhando lá. E né? Na maioria das vezes é assim. E na maioria das vezes é assim. Às vezes você liga no PROCON e sabe que tem só um operador ali, quer dizer, as relações são complexas, às vezes a necessidade de se deslocar e conhecer o problema. Algumas diligências que nós fizemos em supermercados aqui em Jaú, nós tivemos a felicidade do acompanhamento pela Vigilância Sanitária, Polícia Civil e também PROCON. Vocês dão umas insetas todos, assim, doutor? De vez em quando fazemos e estamos para fazer outras, né? Que bom, então, que bom. Isso melhorou muito a relação com os próprios fornecedores, porque viram, olha, estão sendo fiscalizados. Então sai daquela situação de tranquilidade, deixa eu ver se o meu produto está em ordem, deixa eu ver se eu não esqueci um produto, né, com validade vencida ali na prateleira, porque às vezes o pequeno comerciante não tem o hábito, a educação, né, cidadania, a educação para olhar sempre, né, e às vezes tem lá uma bolacha vencida lá e de repente uma criança comprar, pode fazer mal, né, um iogurte vencido numa prateleira, uma pessoa idosa, né, fazer a ingestão daquilo e ter alguma complicação de saúde. Então é necessário passar pelo resgate da cidadania. Eu acho que a presidente Dilma foi muito feliz nesse aspecto, né? Eu acho que todos os operadores do direito que trabalham especialmente com o direito do consumidor também estão ansiosos pela mudança da legislação e para essa nova realidade, quer dizer, de um PROCON mais forte, de instituições mais aparelhadas, né? De fiscalização mais eficiente.
para que realmente as coisas aconteçam nesse país. E contando também com a sua cidadania, viu, consumidor? Doutor, algum case interessante, assim, para o senhor colocar para a gente aqui, para a gente finalizar ou não? Eu acho que o mais, né, atual seria esse caso realmente do comércio eletrônico, dessa empresa de Jaú, porque ela atingiu pessoas no Rio Grande do Sul. Uma das reclamações veio de lá. E o site onde ela estava hospedada era um site de abrangência nacional. Mas a felicidade do próprio consumidor estar atento e ter colocado na internet essa informação rapidamente, então nós tivemos um número até que reduzido, né, pela proporção que podia ser, né, de atingir todo o país, nós tivemos até que um número reduzido de prejudicados. A Polícia Federal agiu rapidamente, o Ministério Público Federal foi muito importante nessa atuação também deles, né? Eu acho que esse caso mostra a importância das relações pela internet serem atualizadas, né, com uma legislação mais forte, né, que exija do outro lado da página, né, do outro lado da telinha, mais responsabilidade também. A legislação não pode ser virtual. Não. Mais alguma consideração final? Faltou perguntar alguma coisa, doutor? Eu acredito que não. Eu acredito que o país vem evoluindo muito rápido nessa área, né? Somos um grande país e um povo muito tranquilo. E precisamos realmente desse resgate de cidadania para que todas as pessoas saibam dos seus direitos e possam viver de uma forma mais tranquila, sem tantos conflitos. Bacana. Eu conversei aqui com o promotor de direito do consumidor de Jaú, o doutor Luiz Fernando Rossetto. Muito obrigado pela sua participação e pela prestação de serviço aqui a todos os jauenses. Eu que agradeço. Tá, muito ok? obrigado. O Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.